she said, can we just take my horse to the water I was searching for? Oi, meu povo, hoje eu vim falar sobre o livro Kindred, da Octavia A. Butler, Kindred, Laços de Sangue. Hoje eu vim falar sobre esse livro maravilhoso que eu li essa semana, então tá tudo fresquinho na minha mente, eu acho, porque eu esqueço as coisas muito rápido. Então hoje eu vim falar sobre esse livro incrível que eu amei e que eu já tô falando que é um dos melhores livros que eu li esse ano. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me diz aqui nos comentários se você já leu esse livro e me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Bom, esse livro ele vai contar a história da Dana, que ela é uma menina de uma mulher de 26 anos que tá ali de mudança com o marido dela, o Kevin. Então, no meio dessa mudança ali pro apartamento novo deles, eles estão no ano de 1976 ou 79, não me lembro agora, mas acho que é 79. Eu olhei que é 76, 1976, que a gente começa ali o livro. Então, eles estão ali de mudança, curtindo ali o novo cantinho deles, né, a nova casa deles, quando a Dana, ela começa a se sentir mal. Ela tem ali umas tonturas, um leve desconforto, e ela vê tudo ficando meio borrado e ela sente muito zonza, né? Então quando ela cai ali, ela já tá em 1819, mas eu acho que 19 é outro. Ela tá em 1800 e vamos pôr aí. Acho que a primeira viagem dela foi em 1816, porque a próxima é 1819. Então ela se vê ali num rio e ela escuta ali alguém se afogar, uma gritaria, e quando ela olha pro rio tem uma criança se afogando. Então a primeira reação dela é ir lá e correr para ajudar essa criança, para salvar essa criança. Então quando ela chega lá, pega essa criança e começa a fazer ali os primeiros socorros. É primeiro socorro? Você fala? Não, é aquela coisa do peito, respiração boca a boca. Fazendo ali na criança, para a criança voltar. Ela não percebe o que está acontecendo em volta dela, tá? Ela só pega a criança e vai. Na hora que a criança volta, o pai dessa criança aparece com uma espingarda. Eu não sei falar, gente, é espingarda ou espingarda? Eu falo errado, eu sei. Então ele tá ali com essa espingarda apontada na cara dela e tudo fica borrado de novo, e ela volta pra casa dela molhada e suja de lama. Então pra ela lá se passaram sei lá, uma hora, algumas horas, alguma coisa do tipo, alguns minutos na verdade. E pro Kevin, que tá em 1976, se passaram segundos, sabe? Porque ela sumiu de um canto e apareceu no outro. Então, ela fica assustada com isso, ela não sabe explicar o que está acontecendo com ela, nem o Kevin sabe explicar o que aconteceu. Então os dois começam a ficar, a tentar entender isso, e ela fica muito paranoica, fica muito assustada, porque ela sente que vai acontecer de novo. E acontece de novo. E da próxima vez que ela viaja no tempo de novo, esse menino que ela salvou no rio já tá um pouco mais velho, já passou alguns anos desde aquele momento do rio até agora. Então ela começa a tentar entender o que tá acontecendo. Ela conversa um pouco ali com esse menino, que é o Rufus, e ele explica pra ela que ela tá em 1819, e ela fica tentando entender aquilo ali. Ela descobre que ela tá numa época onde a escravidão era sim legalizada, era uma coisa legal judicialmente falando, era uma coisa que acontecia com frequência, e ela, como uma mulher negra vivendo naquele tempo, ela ficou muito assustada, porque a vida dela ali corre risco, sabe? Negros livres ali correm risco, porque basta um grupo de brancos cercar esse negro livre que tá com a carta de alforria, rasgar essa carta de alforria e vender esse negro que ninguém contesta, sabe? Isso acontece aqui no livro. Isso é dito aqui no livro. Então ela tá em uma época muito perigosa para ela como mulher negra, porque já não bastava ser negra, mas ser mulher
ali também não facilitava, porque o negro já era visto como uma propriedade, como uma conquista, como um objeto ali de posse de algum branco. A mulher negra, ela era vista assim, mas ela também era vista como objeto sexual, que o dono dela poderia chegar e pegar ela, estuprar ela, que não daria nada, que não aconteceria nada com ele. Então ela tá vivendo esse risco ali. Ela pergunta o Rufus como ela poderia se salvar ali, ter um lugar que ela pudesse ficar até ela conseguir descobrir como voltar para o tempo dela. Ele manda ela para casa de uma negra que é livre e ela ajuda os negros. Então, no caminho até lá, ela vê um negro apanhando, ela vê esses brancos se juntando para dar um couro naquele negro e arrastar ele de volta pro dono dele. No meio disso tudo, ela é espancada por um branco até ela voltar pro tempo dela. Então isso vai acontecendo com frequência durante a estadia dela naquele tempo diferente, sabe? Acontecem muitas coisas ali chocantes para ela, que hoje em dia que a gente vê que a escravidão é uma coisa errada, desumana, naquela época era uma coisa normal, comum. Então, você acompanhar a vida dela se alternando entre o tempo dela e o tempo passado é muito angustiante, porque quando ela tá lá no tempo passado, ela pode passar lá meses, anos, que aqui, quer dizer que no tempo dela em 76, passaria horas, passaria dias, mas não passaria aquele tempo todo que ela ficou lá. A diferença era essa. Tem um período onde ela volta que ela fica 8 meses e que quando ela volta pro tempo dela, ela ficou lá, acho que ficou fora umas 5 horas, mais ou menos. Então, ela vivencia muita coisa ali daquela época da escravidão. Ela vivencia muita coisa da escravidão. Ela é pega como escrava, ela é tratada como escrava, e naquela época não existia nada mais perigoso do que um negro educado, do que uma escrava educada. E ela, em 76, ela foi para a escola, ela estudou, ela é uma pessoa estudada. Então naquela época, em 1800 e alguma coisa, que vai alternando, né? Cada tempo que ela vai e volta, passa um tempo, mas começa em 1816, ela é perigoso naquela época os negros serem educados, porque um negro educado era perigoso para o dono dele, sabe? Porque um negro com educação, eu falo educação assim, escolar, ele poderia falsificar ali cartas, falsificar ali, tem eu esqueci o nome que dá aqui, eu acho que tem um nome específico para isso, mas tem uma carta ali, tipo um atestado de liberação, que quando o dono daquele escravo libera ele para ir para outro canto ou ficar em outro canto, ele dá uma carta escrita ali que ele tá liberando aquele escravo para ir para tal lugar, porque escravo andando na rua ou tá fugindo ou é livre e é pego como escravo. Então, um escravo saber ler e escrever, ele falsificaria isso rapidinho e o dono dele perderia essa propriedade. Então, quando a Dana chega ali falando, como os negros ali falam que é uma negra branca, uma preta branca, que é uma negra que age como branco porque ela fala direito, ela fala, ela tem ali a sua educação, ela sabe ler, ela sabe escrever, então ela é tratada como uma preta branca, né? Os escravos olham para ela como preto branco. E o pior de tudo aqui é que a gente vai lendo isso e vai vendo como a pressão psicológica, como o terror psicológico que os negros sofriam. Apesar disso aqui ser um livro fictício, ele traz muitas coisas sim que aconteceram durante a escravidão. Então, a gente lê aqui, a gente vê muito terror psicológico que os donos dos escravos faziam neles para eles poderem andar na linha. Porque, que nem quando eu estudava na escola, e eu não entendia muito bem a coisa da escravidão, só entendia que era errado e desumano isso, que nem aqui na casa. A casa tem 3 brancos
E ali uns, sei lá, 30 escravos, sabe? 3 brancos na casa, fora os outros capatazes que tinha ali, né? Uns 2 ou 3. E eu na escola, enquanto estudava escravidão, eu ficava pensando, gente, se uma casa tem 45 escravos, por que eles não se juntam e, sei lá, mata os brancos ali, ou dá um pau naqueles brancos, ele deixa eles desmaiados e todo mundo foge. Mas aqui, lendo esse livro, você vai vendo o terror psicológico que esse povo, que eles sofriam, a ponto de colocar um contra o outro, sabe? Porque ali, o que os brancos, os donos deles faziam era justamente isso, colocar um contra o outro para eles não se ajudar. Porque tem uma hora ali que a Dana, ela é meio que obrigada, por questões de sobrevivência, a convencer uma negra, uma escrava, a aceitar que o dono dela estupre ela toda noite sem ela reclamar. E eu lendo isso e vendo quão pesado isso é, porque o dono da Dana ali obrigando ela a fazer isso, e ela mesma depois se questionando o que ela tá fazendo, o que é que ela tá sendo obrigada a fazer e se obrigando a fazer por outras questões que você vai entender no livro, ela fica muito horrorizada com ela mesma, de estar ao ponto de chegar numa negra e convencer aquela negra, aquela escrava, a aceitar ser estuprada pelo dono assim, sem reclamar, porque ele pegaria ela de um jeito ou de outro, ela reclamando ou não. Então é muito pesado você ler isso, sabe? E a Dana, num tempo onde nos anos 70 não era assim, um tempo muito bom para os negros. A gente ainda sofre muito, quer dizer, a gente não, o negro ainda sofre muito com o preconceito, com o racismo, né? Então ali na época dos anos do século passado, né, gente? Da época dos 900 ali, isso era mais enraizado ainda socialmente. Não que hoje não seja, mas ali a pessoa, ela não tinha um pouco de noção, né? De chegar e não fazer aquilo. Eles tratavam o negro com racismo no maior cara de pau. Eu já vi isso muito em filme, principalmente, né? Quando se trata disso. Hoje em dia tem muito racismo, sim, mas hoje em dia tem muita pessoa racista, que é aquele racista mais incubado. É lógico que tem aquele racista mais descarado, mas hoje em dia o racismo tá um pouco mais incubado e eu não tô no local de fala pra eu poder ficar falando isso, né? Mas a questão aqui do livro, voltando ao livro. A Dana, ela vivia um tempo onde ela ser negra, ela sofria esse racismo, mas ela não sofria o tanto que os escravos sofriam. Então, quando ela chegou e foi tratada como escrava, ela ficou em choque. Ela ficou em choque ali. Ela começou a ver aquela realidade ali, ficar horrorizada com aquela realidade e como aquela realidade afetou ela. Tem um momento ali no livro onde ela fala que ela fica chocada com ela mesma, em como ela ficou, ela se acostumou com aquilo, porque que nem eu falei, ela vai pra lá, ela fica alguns tempos, né, meses, semanas, então ela se acostuma àquela realidade. E você lendo isso daqui, você vê como ela fica revoltada com ela por ter se acostumado àquilo, por ter aceitado aquilo que ela tá vivendo naquele lugar, sabe? Então, tem uma hora que aquilo ali afeta ela tanto por causa de umas chicotadas que ela leva durante ali o trabalho, que ela é obrigada a fazer na fazenda, que os escravos até estranham, porque ela é sempre bocuda, ela fala o que ela quer, ela desafia ali os donos de escravo, e quando ela entra naquela espiral de não tem o que fazer, e ela começa a aceitar calada o que os brancos mandam ela fazer, os escravos, que já acostumou com ela sendo desbocada daquele jeito, assusta com ela. Tanto que tem uma hora que uma escrava fala com ela que ela teve o que, gente? É o chicote de Deus, alguma coisa assim, que é
a punição de Deus, algo do tipo que significa ali que o branco domou aquele negro, sabe? É muito horrível, gente, é muito horrível ver esse tipo de coisa. Que nem eu leio Outlander. Outlander também tá numa época de escravidão. Aqui na Dana já tá ali no século onde a escravidão seria finalizada, né? Seria decretado que os escravos seriam livres, né? Que é 1800 e, né, nos anos 80 aí de 1800, não é? Se não me engano. Então, ela tá vivendo ali no último século da escravidão. A Claire não, a Claire já tá em 1700, onde a escravidão ainda tá ali, ainda não tem esse burburinho todo de escravo livre, né? Então, e mesmo assim, em Outlander a gente vê o ponto de vista de uma mulher branca, que convive com escravo, mas é uma mulher branca. Aqui não, aqui a gente tem um lado de uma negra que viajou no tempo, mas ela foi pega como escrava, né? A Claire viveu no conforto de um branco naquela época, então a Claire não tem que reclamar a respeito disso, né? Então, é muito legal o que esse livro fez também comigo, é porque eu gosto de livros que me levam a estudar o assunto. Porque quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu comecei a pesquisar sobre escravidão. Eu comecei a ver vídeos sobre escravidão no YouTube. E tem um vídeo, na verdade, né? Vários. Mas tem um em especial que é da Débora Ladin, que é mineira também. Onde ela faz aí a história do Brasil pelo Brasil. Desde o descobrimento até... Eu não vi o último, então não sei até quando. Deve ser até os tempos atuais, não sei. Ou só até 1900, alguma coisa. Não sei. Mas ela tem um vídeo ali onde ela fala sobre a escravidão no Brasil e o fim da escravidão. O início e fim da escravidão. E eu achei um vídeo muito interessante, que eu recomendo que vocês assistam também. Tá? Que ela é estudante de história, professora de história, então eu gosto muito dos vídeos de história dela. Então ela fez esse vídeo sobre a escravidão que eu super recomendo pra vocês, porque é um vídeo muito legal. Outros vídeos que eu for vendo aqui também, que for sobre o assunto, eu vou deixar aqui tudo na descrição pra você poder dar uma olhada. Porque eu gosto de livros assim, igual o Kindred, que me leva a pesquisar sobre, que me leva a ver coisas sobre. Tem um filme também, 12 anos de escravidão, que é um filme pesado também, trata a respeito dessa coisa de pegar um escravo livre e vender, porque ninguém questiona isso, porque o negro é visto como nem é visto como um ser humano, é visto como algo inferior. Então ninguém questiona quando pega um negro livre e vende, sabe? Então é muito triste isso, ver como o ser humano, ele teve os seus momentos de... não é decadência a palavra, mas o ser humano teve o seu momento de crueldade contra outros seres humanos. É que a gente vê aí a história da escravidão, que o simples fato da pessoa ter a pele mais escura já é taxada como escravo. A gente vê também a coisa da Segunda Guerra Mundial, onde tem atentado a vidas humanas também. Então são assuntos que eu gosto muito de ler, de ver sobre, e que levam muito ao questionamento pessoal, né? Até onde a humanidade pode chegar quando ela quer ser cruel. Então, quando eu li o Diário de Anne Frank, eu também vi muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora, lendo esse livro, eu vi muita coisa sobre a escravidão. Então, o que eu tiver para deixar de dica aqui para vocês sobre o assunto, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? É um livro bacana, é um livro legal. Eu não posso falar muito sobre, porque eu não sou negro. Eu não sei... eu não posso falar sobre racismo, porque eu não sofro. O que eu posso falar é que é errado, é desumano, é ridículo esse tipo de sentimento que as pessoas sentem pelas outras, sabe? Porque é que nem eu falei no meu vlog de leitura, por mais que eu seja uma pessoa cercada por negros, amigos, família, minha irmã é negra, minha prima que mora comigo é negra, minha sobrinha pequena que mora comigo é negra, quer dizer, minha priminha pequena que mora comigo é negra, meu sobrinho é negro. Eu não sei, eu não vivencio esse tipo de atrocidade que é o racismo, porque eu tenho a pele clara. Então,
é uma coisa horrível, é uma coisa que a gente precisa estudar sobre pra gente não cometer coisas do tipo. Que a gente precisa ver mais, sim, coisas sobre racismo, sobre... pra gente não ter essa coisa enraizada, porque hoje em dia... Porque, infelizmente, a gente tem muito racismo enraizado na nossa sociedade. Que, às vezes, você fala uma coisa... Eu mesmo, por exemplo, quando eu era mais pequeno, mais jovenzinho... Com coisa que eu tô idoso hoje, né? Eu falava muita coisa sem pensar. Que hoje em dia, eu olhando pro passado, eu olhando pra essas coisas que eu falava... Eu vejo quão era racista esse tipo de coisa que eu falava. E que hoje em dia eu me policio muito e que eu quero muito combater os mínimos pensamentos que as pessoas podem achar besteira, mimimi, que eu quero combater esse tipo de pensamento. Então, eu acho muito válido esse tipo de conteúdo que a gente pesquisa sobre escravidão, Segunda Guerra Mundial, porque a gente se policia muito, a gente tenta ao máximo combater esse tipo de sentimento, essa coisa dentro da gente, né? Esse preconceito dentro da gente. Livros LGBT também. Então eu acho muito válido você ler esse tipo de coisa. Ler esse tipo de conteúdo e se informar sobre. Então eu recomendo que você leia o livro Kindred. Que você veja ele. Se você não leu esse livro ainda, leia ele. Compra pelo meu link. Que você me ajuda bastante, tá bom? E no mais é isso, gente. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, ok? E tem vlog de leitura também sobre o livro. Então, vai dar uma olhada. No mais é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, gente.